Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 5, 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, a menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que Jesus é acusado pelos fariseus, doutores da lei, escribas, de descumprir a lei em muitos momentos. E aqui ele diz que ele está cumprindo, que ele veio para aperfeiçoar, para levar a lei a pleno cumprimento. E ele ainda confirmando isso, ele diz que qualquer um que violar, o menor que seja, dos mandamentos, pode ter problema para o reino do céu. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será menor no reino dos céus. A questão aí da reciprocidade com a palavra de Deus, de conhecer, de procurar viver e de praticar a lei. Então ele diz também aos fariseus, olha, eu estou cumprindo a lei. E eles não entendiam, não conseguiam entender, porque eles tinham lá, antes de Jesus vir, Deus vai moldando, vai preparando esse povo, e eles estavam acostumados ainda com aquela antiga reciprocidade do olho por olho, do dente por dente, aquele ímpeto de vingança, aqueles critérios de justiça que eles tinham, de ter o direito de fazer o mal ao outro na mesma proporção em que recebeu o mal. E Jesus vai ensinar que os filhos de Deus, aqueles que realmente acreditam em Deus, eles não retribuem o mal com o mal, mas eles fazem o bem sempre, porque o bem é inerente ao ser cristão, ao ser filho de Deus. Então, quando essa antiga lei lá era praticada por eles, era uma forma pedagógica, quem sabe, de Deus pôr freio ao egoísmo, ao egoísmo que eles tinham. Tanto é que nós podemos olhar no Antigo Testamento, os profetas, aqueles que eram considerados santos, eram uma exceção. A maioria do povo era, digamos assim, entre aspas, perdido nesses critérios de justiça. Era um povo mau, digamos assim. E aí Jesus vem ensinar que nós devemos ser bons. Isso até hoje é difícil, Esse ímpeto, esse desejo muitas vezes de vingança, às vezes a fúria que a gente tem dentro de nós quando alguém nos faz algum mal, aquilo parece que está oculto em nossa alma, aquele desejo de vingança, de destruição do outro quando a gente é ofendido, Parece que às vezes vem alguma raiva, alguma coisa assim, que se não fosse a graça de Deus, muitos iam estraçalhar quem estivesse por perto, Então é porque Jesus nos ensinou o amor, a conduta boa, a compreensão, o respeito, a empatia com o outro. Então é isso que Jesus está falando nisso. Os mandamentos e até a ordem dos mandamentos, se nós olharmos lá, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Os dois primeiros e os principais. Jesus vai falar isso. Faça isso e tudo o resto é permitido. Ou seja, se nós realmente observarmos esse amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como a si mesmo, a gente não vai machucar ninguém, não vai desrespeitar, não vai humilhar, não vai, enfim, fazer nada de mal. Porque nós queremos amar a Deus, e amando a Deus não faremos isso. E também se nós cuidamos da nossa vida, se nós realmente amamos viver, queremos viver bem, prezamos por uma vida boa, a gente não vai fazer isso com o irmão, com o semelhante também, porque a gente vai entender que ele também quer a mesma coisa. Então, nesse pequeno trecho aí do Evangelho, Jesus está ensinando e nos indicando que nós, em primeiro lugar, devemos ser bons sempre, apesar de qualquer coisa, porque é Ele que ensina, porque nós o seguimos, porque nós queremos a vida eterna, queremos Deus, não por mérito, mas porque isso está implícito na nossa alma, É algo inerente à nossa natureza, é fazer o bem, embora tenhamos essa tentação, quem sabe esse ímpeto, até esse desejo de em alguns momentos fazer o mal a alguém. E em segundo lugar,
de vivendo isso, nós também estaremos reservando o nosso lugar no céu e não ser hipócrita, não ensinar a ninguém a desobedecer esse mandamento, não ensinar a ninguém a ser mal, a agir mal, a ser injusto ou ser vingativo nessas linhas. Então que nós possamos compreender isso e buscar sempre no nosso coração a bondade, o respeito, a paz, a mansidão, porque é isso que Deus nos ensina. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.